Perguntaram certa vez a Woody Allen se ele esperava viver para sempre na memória dos seus fãs, dos cinéfilos. Ele respondeu o seguinte: eu espero viver para sempre no meu apartamento. Com a pandemia, essa questão da morte entrou no nosso cotidiano como uma discussão permanente. Na verdade, esse não é um tema que nos visita rotineiramente, mas nós estamos sendo expostos a tantas notícias o tempo inteiro que pensar que nós somos finitos e falíveis também entrou no cardápio das coisas que nós fazemos. A morte está nos visitando pela manhã, à tarde e à noite, todos os dias. Ela agora se impõe como uma preocupação iminente. Na verdade, esse tema da morte, até o século XVI, era tratado pelas religiões como uma questão sem ser possível um contorno. Morrer era uma questão inevitável, era o fim de todo o ser humano. E todas as propostas e todas as promessas de uma existência melhor ficavam para o pós-morte. Mas aí veio a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, e morrer deixou de ser um problema espiritual e passou a ser um problema técnico. Na verdade, nós começamos a perceber com a evolução da medicina e com a evolução da possibilidade de prolongar a vida, que no século XVI girava em torno de 40 anos. E hoje, no Brasil, já existe a expectativa de 75 anos. Em outros países, isso passa dos 80. E a ciência promete para muito em breve a possibilidade da vida eterna. A engenharia genética, a biotecnologia, são tantos os avanços que pôde-se notar que o problema da morte é um problema meramente técnico. Corações podem ser feitos de forma biônica, tecidos podem ser regenerados, células que entraram no processo degenerativo podem ser paradas. Até a possibilidade de tirar o conteúdo do seu cérebro e colocar num outro corpo já é uma especulação possível e já existem estudos sendo feitos a partir disso. Morrer no nosso tempo não é mais uma preocupação. O homem não quer saber o que existe para além da morte porque não precisa morrer. Mas, na verdade, toda essa discussão desconsidera aspectos profundamente importantes. O problema do homem, segundo a Escritura, não é orgânico. O problema do homem é espiritual. Na verdade, quando houve a queda, houve também uma desconfiguração da perspectiva de uma existência sadia e saudável do ser humano. Ora, é só você olhar para a história. O Homo sapiens, de quem nós descendemos, destruiu tudo o que estava ao seu redor. Nós fizemos uma exploração do planeta devastatória. Arrasamos culturas, civilizações, destruímos ecossistemas, matamos animais, poluímos os rios, o ar. Estamos num processo acelerado de desconfiguração do planeta. E isso é um problema espiritual, não é um problema orgânico. Na verdade, se você troca o corpo do indivíduo ou se você encontra meios de evitar a falência física, você ainda não resolveu a questão primordial, que é a questão espiritual. O profeta Ezequiel, quando trata dessa questão na limitação do seu tempo, diz: porei dentro deles um espírito novo. A Escritura diz que existem dois homens que foram criados. O primeiro ela chama de Adão e o segundo ela chama de o segundo Adão. Paulo faz essa inferência falando sobre Jesus, que é o homem espiritual, é o homem pneumatológico, é o homem que reconfigura o projeto inicial. Se você quer saber como o homem deveria ser, é fácil, é só você olhar para Jesus. E aí você vê o que potencialmente nós podemos ser. Aliás, Nietzsche fala sobre isso quando ele afirma que nós podemos voltar a existir nessa perspectiva, de podermos nos encontrar com quem nós de fato somos. Agora, isso não pode ser corrigido pela medicina. Isso só pode ser refeito
por um poder espiritual. O homem precisa ser mudado de dentro para fora. E esse evento não pode acontecer pelo movimento e pela força da ciência. Isso só pode acontecer como uma ação soberana de Deus. Se os homens encontrarem um problema para a morte, nós seremos como zumbis. Nós estaremos organicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Eu não quero ser um zumbi, eu quero ressuscitar. E a ressurreição é um processo que se inicia em Cristo. Na cruz de Cristo, que eu fui enxertado, ali eu também morri com Ele. E ali também com Ele eu ressuscitei. Esse corpo que agora eu habito vai entrar num processo de falência mais cedo ou mais tarde. Mas o meu espírito já está ressuscitado e assentado com Ele, conforme a carta aos Efésios, nos lugares espirituais. Portanto, o problema da existência humana não é um problema biológico nem orgânico, é um problema espiritual. E se o homem não nascer espiritualmente, ele vai continuar destruindo tudo ao seu redor. O projeto de Deus é uma nova civilização. A eternidade é um novo projeto de existência. Nós não sabemos como é que é, mas podemos especular que será muito melhor do que isso que nós temos hoje. Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro, a mente abre, o coração expande, e o mais eu vou te falando no caminho.